Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: Igreja em Éfeso. Parte 2. A edificação da igreja desejada por Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 33 a 36. O nascimento da igreja, o sangue e a água. No Evangelho de João, lemos: Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. João 19:34. Assim como do lado de Adão foi retirada uma costela para Eva ser edificada, do lado de Jesus fluiu sangue e água para que a igreja pudesse ser gerada e edificada. Jesus Cristo foi crucificado por nós. Ele se entregou para redimir os pecadores sem esperança, a fim de gerar a igreja. O sangue que o Senhor derramou na cruz é para a redenção, para redimir o homem de seus pecados. No capítulo 1 de João, lemos: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 29, parte B. Cristo é o único que pode tirar o pecado do mundo. Em Hebreus é dito: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Em Atos lemos: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20:28. Por meio do sangue de Cristo, fomos redimidos dos pecados e comprados para Deus. O Senhor Jesus pagou um alto preço pela igreja, que é sua amada. Vimos acima a respeito do sangue que saiu do lado do Senhor. Vejamos agora a respeito da água. João 19:34, parte B. Leamos: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículos do 14 ao 15. Após a crucificação e a ressurreição do Senhor, a vida divina tornou-se disponível a todos os que nele creem. Essa vida é representada pela água que fluiu do lado de Jesus. Assim, quando cremos no Senhor, não somente nos tornamos cristãos, mas também recebemos a vida eterna, a vida de Deus. 1 João capítulo 5, versículos do 11 ao 12. Isso é tipificado pela água que fluiu de seu lado. A vida eterna é também a vida de ressurreição. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, ficará ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12:24. A morte de Cristo deu-nos a vida de ressurreição. O Senhor não apenas veio à terra em semelhança de carne pecaminosa e viveu uma vida humana perfeita, mas também morreu e ressuscitou. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículos do 17 ao 18. A palavra inferno aqui é Hades no grego. O Senhor Jesus morreu, mas agora está vivo, e sua vida é uma vida de ressurreição. Ele passou pela morte e ressurgiu. Assim, a vida que ganhamos, além de ser eterna, passou pela morte e a venceu. Por isso o Senhor Jesus é aquele que tem a chave da morte e do Hades. O processo de edificação da igreja. O capítulo 16 do Evangelho de Mateus mostra o processo de edificação da igreja. No versículo 15, o Senhor perguntou a seus discípulos quem ele era. Pedro então se manifestou, conforme lemos. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai
que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo do 16 ao 18. É por isso que Eva é um tipo da igreja, e a igreja é a realidade de Eva. A mulher que saiu do lado de Adão, de sua costela, foi edificada. Hoje essa mulher é a igreja, que está sendo edificada para ser a noiva de Cristo. Portanto, a igreja precisa de edificação, de construção. E quando essa construção terminar, as portas do Hades não lhe poderão resistir. Hoje somos atacados, mas chegará o momento em que o inimigo de Deus não conseguirá mais atacar a igreja. O Hades está dentro do plano de Deus, mas as portas do Hades representam a autoridade da morte, das trevas, a autoridade de Satanás. As portas do Hades estão lutando contra a edificação da igreja, contra a comportagem dinâmica, contra o Posso Orar por Você, contra o Avança Jovem, contra as redes de cuidado, enfim, contra toda a obra de Deus. Por isso precisamos trabalhar na edificação da igreja, pois quando for concluída, as portas do Hades, do império das trevas, não mais terão poder sobre ela. Satanás tem o poder da morte. Ele aterroriza o ser humano, fazendo com que este se torne escravo por medo da morte. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 2, versículos do 14 ao 15. No que diz respeito à vida e à morte, precisamos confiar no Senhor. Os irmãos pedem oração quando são acometidos por alguma enfermidade. Em alguns casos, o Senhor cura, em outros não. Cabe a nós orar, interceder pela cura. Entretanto, qualquer que seja o resultado, mesmo que não seja o que queremos, devemos confiar no Senhor. A vontade de Deus é soberana. Ele sabe o que faz e enxerga melhor do que nós. Em um primeiro momento, podemos ficar tristes, isso é normal, mas não podemos revoltar-nos contra a decisão de Deus. Por medo da morte, há casos de cristãos que apelam para médios ou curandeiros, mesmo sabendo que isso não agrada ao Senhor. Querido leitor, não precisamos ter medo da morte, pois temos a vida de ressurreição. Meu pensamento é que se o Senhor me levar, quero ter cumprido o encargo e a missão que Ele me confiou. Não tenho nenhum apego à posição nem às coisas da terra. Se o Senhor resolver levar-me, não terei medo da morte, pois tenho a vida de ressurreição. Se Ele me levar, tenho certeza que não irei para a seção de tormentos, no Hades, mas irei para o paraíso, no seio de Abraão. Por isso tenho tranquilidade, não tenho medo da morte. O que quero é cumprir minha parte, cumprir aquilo que o Senhor incumbiu para mim. Assim como o apóstolo Paulo disse aos presbíteros de Éfeso: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Não tenha medo da morte a ponto de apelar para as forças ocultas das trevas. Confie plenamente no Senhor. Voltemos para o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. O Senhor disse a Pedro: Tu és Pedro, versículo 18. O nome Pedro em grego é Petros, que significa pedra separada, ou homem-pedra. Em outras palavras, seria material de construção. Eu e você somos pedras para a construção de Deus, para edificar essa mulher, sua igreja desejada. Infelizmente, a tradição religiosa, sem a devida revelação da palavra, quis fazer de Pedro um fundamento da igreja, dizendo ter sido ele o primeiro papa. Isso é um terrível engano. Ainda no versículo 18, após chamar Pedro de Petros, o Senhor diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16. A palavra pedra nesse trecho é Petra, e significa leito de rocha resistente. Não é o nome próprio nem uma pedra para construção, mas um leito de rocha. Petros pode tornar-se o nome próprio, no caso, Pedro, mas Petra não. Jesus não disse: vou edificar minha igreja sobre Pedro e sobre seus sucessores.
O fundamento da igreja é uma rocha resistente, que é o próprio Cristo. Paulo disse aos Coríntios: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 10 ao 11. Não só isso, o fundamento também é a revelação que o Pai deu a Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Cristo significa o ungido. Ele foi ungido para uma comissão, edificar a igreja. E o Filho do Deus vivo significa que a igreja é edificada com a vida divina. 1 João capítulo 5, versículos do 11 ao 12.